Pessoal, nós já testamos aqui no canal um teclado mecânico da marca Mechanic, que foi o Mechanic K600, um teclado que eu gostei bastante. Foi um dos primeiros teclados que nós testamos por aqui que tinha um numpad, ou seja, tinha o teclado numérico, para quem trabalha com contas, esse tipo de coisa. Mas o Mechanic K600, ele era um pouco caro, girava ali em torno dos seus R$400, 400, 500 reais, né? Apesar dele ser sem fios, ter tecnologias bem interessantes, ele era um pouco mais high-end, né? Mas a Mechanic entrou em contato comigo e me enviou mais um teclado para testar e mostrar para vocês. A embalagem vocês estão vendo que é basicamente igual o Mechanic K600 para quem já assistiu, mas dessa vez estamos falando do Mechanic K500, tá? O K500 é como se fosse uma versão mais básica do K600. Ainda estamos falando de um teclado aqui com uma qualidade de construção bem interessante. Também é um teclado com numpad, ou seja, ele tem teclado numérico ali para você que trabalha com muitas contas, planilhas, né? Ou simplesmente sente a necessidade de ter o teclado numérico no teclado. Só que, como eu falei, ele custa um pouco mais barato. Esse Mechanic K500, ele custa cerca de R$300, se encontra hoje por 285, e ele já chegou a aparecer uma promoção por 219, para você ter uma noção. Então, ele é bem mais barato do que o K600. Existem aí algumas diferenças, como por exemplo, esse cara não é sem fio, ele é apenas cabeado, né? Então você pode utilizar ele via cabo. Ele tem 6 teclas a menos do que o K600, até por isso o K500 é um pouquinho mais compacto, e tem algumas outras diferenças que vocês vão ver também ao decorrer desse vídeo, tá? Só um recadinho antes, que é o seguinte, né? Eu falei que esse cara chegou a aparecer por R$219 numa promoção, e caso você não saiba onde encontrar essas promoções, seja de periféricos, notebooks, que a gente fala bastante também, né? Nós temos os nossos grupos de promoções, eu vou deixar o link aqui na descrição, e foi lá, por exemplo, que esse cara apareceu nesse precinho aí, somando o cupom de desconto. Então, vem participar dos nossos grupos para poder pegar esses periféricos no precinho, tá? Agora vamos lá, vamos fazer o review desse Mechanic K500. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês já estão vendo aqui o teclado, né? Ele é bem bonito, mas a gente já vai falando aqui sobre aparência, construção. Quando você compra o Mechanic K500, ele vai vir nessa caixa aqui, ó. Essa aqui é a caixa original dele, padrão da Mechanic, né? O K600 também veio numa caixa parecida. E eu nem gravei um unboxing porque é um unboxing mais simples mesmo, tá? Ó, se a gente pegar aqui e abrir, vocês vão ver que é uma caixa simples, não tem nada demais. Tem alguns manuais aqui, umas proteçõezinhas, né? Mas dentro da caixa você vai ter o teclado, ele vem com o cabo USB, que é esse cabo USB cinza. Não confunda, não é o cabo que eu tô utilizando nas gravações que eu fiz, tá? Ou que aparece no meu Instagram, porque eu utilizo um cabo custom, que eu comprei separado, que é esse cara aqui. Esse cabinho custom não vem junto com o teclado. O cabo que vem é esse cinza mais simples, tá? É um cabo de 1,60 m. Além disso, ele vem com o removedor de keycaps, para você retirar as keycaps e trocá-las caso você queira. E também o removedor de switches, já que é um teclado hot swappable. Além disso, ele vem também com 2 switches extras, para caso dê algum problema no switch original, e que até agora não deu nada comigo. Agora, falando um pouquinho sobre a aparência e design aqui do K500, cara, eu achei esse teclado muito bonito. Muitas pessoas no meu Instagram perguntaram, né, que teclado que era esse, tiveram vontade de comprar, porque ele tem um esquema de cores aqui bem agradável. É um teclado com esquema branco, com cinza e também algumas teclas esverdeadas, no caso só o espaço e o ESC, né? Mas isso dá um charme bem legal para ele, ele combinou demais com o meu setup, que tem um tom mais azulado, e apesar desse cara ser verde, ele puxa, né? Ele é um verde água, assim, mais ou menos, então ele fica bem bonito ali no setup, em esquema de cores que eu gostei bastante. Tem a opção também de você inverter as cores, deixando cinza no meio, branco onde é cinza e mantendo o verde aqui no espaço e no ESC. É um teclado, como vocês estão vendo, né? O diferencial dele é ter essa parte aqui, ó, que é o numpad, então você tem os números do numpad, tem aqui o asterisco, a barra, o del. Ele não tem algumas teclas, então, por exemplo, ele não tem um enter aqui do numpad, ele também não tem os sinais, alguns sinais, né, que teria aqui mais pro lado, então é um numpad mais compacto. Você tem que ver se para você vai ser interessante, mas o teclado em si é compacto justamente por não ter todas as teclas, mas pelo menos ter um numpad, caso você faça questão de utilizá-lo, tá? Importante falar, esse teclado não é ABNT, então vocês estão vendo que aqui, ó, do lado do L, não tem o C cedilha, que em teclado ABNT teria, tá? Então é importante falar isso porque é um teclado importado, né? Então layout US, layout aí internacional. É um teclado RGB, como vocês estão vendo, mas já a gente fala sobre RGB. Eu vou só tirar ele do cabo para ficar mais fácil de mostrar para vocês no detalhe. Então tá aqui, ó, a aparência do teclado um pouquinho mais de perto, né? A base dele é de plástico simples, tá? O acabamento dele aqui não tem nada de muito especial, então a base reta, tanto nas laterais como também
atrás e do lado. Dá pra ver que a saída, ou melhor, a entrada de USB-C é na lateral, o que pra mim é legal e ruim ao mesmo tempo. Você já vai entender o porquê. E aqui atrás, uma base reta também com o símbolo da Mackennic aqui, K500, tá? Uma coisa que eu gostei foi da parte de baixo dele. É uma parte bem trabalhadinha, ó. Vocês estão vendo que o plástico tem uma textura, um desenho, né? Bem legal. Ele tem alguns pezinhos de borracha aqui embaixo e também tem o pezinho que pode ser levantado caso você queira deixar ele mais inclinado, tá? Então esse aqui é o design dele. Tudo muito básico, nada de muito especial. Estamos falando de teclado mais custo-benefício mesmo, né? Um teclado que custa cerca de seus R$300. Então o acabamento aqui não é o forte dele, apesar de ser bem agradável. Como eu falei, pessoal, a saída USB ou a entrada USB é na lateral e o cabo que vem junto, ele já tem a ponta em L, né? Então você simplesmente vem aqui e pluga ele dessa forma. Se você for utilizar o cabo original, pô, perfeito, porque ele fica muito bonito assim no setup, né? Depois que você organizar os cabos, ele fica legal aqui em L, não é aquela saída tradicional que fica normalmente aqui. Só que, se você for um usuário tipo eu, que utiliza um cabo custom, um cabo customizado, que no meu caso eu tenho esse aqui, que eu comprei já no AliExpress, fiz até vídeo dele já, isso aqui é um cabo custom, né? Essa ponta estaria ligada no meu setup, isso aqui eu ligo no teclado. Só que o problema é que como a saída é lateral, o cabo custom ficaria assim, todo estranho, não fica legal, né? Porque ele foi feito para ser utilizado dessa forma aqui. E aí para isso eu precisei comprar um adaptador em L, que entra o USB-C de um dos lados e sai o USB-C do outro lado fazendo um L. Então eu venho aqui, posso utilizar esse adaptador para então plugar o meu cabo custom. Aí dessa forma fica legal e é dessa forma que eu estou utilizando no meu setup. Esse cabo custom não vem junto e esse adaptador não vem junto também. Caso você queira utilizá-lo original, você pode utilizar o cabo que já vem com a ponta L mesmo, tá? Como vocês estão vendo, ele tem iluminação RGB e o RGB dele é bem legal. Eu gravei alguns trechos com a luz apagada, que é um RGB forte e com alguns efeitos interessantes e personalizáveis, mas pro final do vídeo eu mostro quais são esses efeitos, tá? Ele tem dois indicadores aqui em cima também, do lado do ESC. Um deles é indicador de Numlock, para saber se o Numlock tá ativo ou não, e o outro é o indicador de Caps Lock, para ver se o Caps Lock tá ativo ou não também. Agora, apesar de eu ter falado que o acabamento desse teclado aqui não é um dos pontos fortes dele, falando sobre a base, né? Eu gostei do acabamento das keycaps desse cara. Deixa eu tirar até uma para vocês verem. Eu vou só tirar ele aqui do meu notebook para não ficar teclando coisa ali sozinho. Mas ó, vou utilizar o removedor de keycaps, né? Para retirar aqui, por exemplo, o ESC. Então você vem aqui no ESC, encaixa o removedor e simplesmente puxa que ele vai tirar a keycap em si. Duas coisas para falar sobre essa keycap. Primeiro que tem 3 cores de keycap, né? A verde, a branca e a cinza, e todas elas o acabamento é em PBT. O material utilizado aqui é o material PBT. Existem duas possibilidades de materiais de keycap, ou é ABS ou é PBT. ABS é mais baratinho, a sensação de toque não é tão gostosa. O PBT costuma ser um pouquinho mais caro o material, né? Só que a sensação de toque ela é mais macia. Acho que não dá para ver no vídeo, mas a sensação de toque nele é como se fosse um toque um pouquinho mais aveludado, né? Então keycaps, né, em PBT costumam ter mais qualidade do que ABS. Outra coisa é uma keycap double shot. Como vocês podem ver aí, ó, tem duas camadas de plástico, né? A camada de plástico transparente que fica embaixo e a camada de plástico pintada por cima. Então essa tecla aqui basicamente nunca vai se desgastar. Só para vocês, né? Eu peguei aqui keycap verde. Se a gente pegar aqui uma keycap branca, é a mesma coisa, ó. Pintura branca por cima e uma peça de plástico embaixo transparente. Mesma coisa aqui na pintura cinza, ó. Cinza por cima e por baixo tem uma camada de plástico transparente, tá? Então, além de ser PBT, também é um esquema de pintura double shot. Aproveitar que a gente já tirou as keycaps, eu falei que esses switches, né, eles são hot swappable, então você pode trocar esses switches por outros, caso você queira. Eu comprei ele já com switches red, que é o que eu gosto, né, eu gosto de switches um pouquinho mais silenciosos. E a marca desse switch é Ruano, deixa eu pegar ele aqui pra você ver. Ó, aqui é fácil de tirar switch, né? Não vai dar pra ver na câmera. Eu fiz uma gravação por fora, mas esses switches são da Ruano. O que é legal, porque o K600, se não me engano, ele vinha com Ultemo, né? E muita gente fala mal de switches Ultemo. Eles são os switches mais básicos que existem, podem dar problemas aí com muita facilidade. A marca Ruano, ela é um bom custo-benefício. Tanto Ruano como também Gateron são switches aceitáveis, são switches legais. Melhores do que eles seriam Keith e Cherry. E claro, tem os melhores top de linha, que são os premium, né? Tipo TTC, ACO, esse tipo de coisa. Mas switches Ruano são bem bons, não tem histórico de reclamação como tem, por exemplo, switches Ultemo. Então é legal que esse Mackennic K500 está utilizando switches Ruano ao invés de Ultemo. Como eu falei, eu peguei a versão Red, que é mais silencioso, mas se você quiser também tem a versão Brown ou versão Blue, tá? Caso você prefira ali uma sensação tátil mais forte, né? O Red ele é completamente linear, então ó,
Acho que vocês não estão nem ouvindo a tecla dele, porque ele não tem nenhum tipo de sensação clique ou barulho, né, de digitação em si, é o mais silencioso possível. Mas apesar de eu ter pego, né, esse teclado na versão de Switch Red, ele não é tão silencioso assim, principalmente no espaço. Eu sinto que ele reverbera bastante, né? Eu fiz um teste de digitação que vocês já vão ver o barulho dele certinho, mas eu sinto que esse teclado não tem nenhum tipo de acabamento ou construção especial para melhorar a sonoridade dele. Hoje em dia muitos teclados já vêm ali com acabamento de esquemas aqui para abafar melhor o som, e aqui dá para ver que é um som bem estridente, um som mais metálico, um som um pouco mais agudo, né? Dá só uma olhada no teste de digitação que a gente fez nele. Enfim, ele não tem a melhor sonoridade de todas, isso utilizando o Switch Red. Imagina só se ele estivesse com o Switch Blue, né? A barulheira que não ia ser. Mas beleza, eu acho que já deu para apresentar bem o Macanic K500. Só faltou falar um pouquinho sobre o RGB que ele tem, porque ele tem alguns efeitos bem legais, e também sobre o software dele. Para isso, vamos lá para o meu setup para poder mostrar para vocês. Pessoal, seguinte, já estamos aqui no meu setup, vocês já estão vendo aí na câmera de cima, né, o teclado com um esquema de iluminação que eu configurei para mim, que é esse modo Raindrops, onde ele fica meio que chovendo, né, ele tá azul justamente para combinar com o resto do meu setup, e vocês estão vendo já o software utilizado aqui no K500. É um software bem básico, tá? É um software onde você não vai ter muita coisa para fazer. Você pode criar aqui até 3 profiles diferentes, você pode criar macros, né? Clicando em cima de alguma tecla, sei lá, clicando no espaço, por exemplo, você pode remapear essa tecla para alguma que você prefira, colocando alguma outra tecla no lugar, colocando uma macro no lugar, ou até colocando alguma função de mídia. Sei lá, fazer o espaço abrir uma calculadora, quer ver, ó? Se a gente aplicar, toda vez que eu apertar espaço, ele vai abrir uma calculadora. Obviamente eu não vou deixar dessa forma, mas só para você entender que você pode remapear qualquer tecla desse teclado. Assim como eu fiz, eu troquei aqui esse ponto, né? Porque naturalmente essa tecla seria o ponto. Ele só funcionaria como del se eu apertasse FN ponto. Aí ele iria virar o del. No meu caso, eu prefiro que só de clicar aqui ele já seja o del. Então eu remapeei, ó, pode ver que ele tá com uma marca vermelha, né? E aí eu vim aqui e coloquei o del no lugar desse botão para que eu utilize para deletar coisas. Na hora de edição de vídeo, o del é um pouco mais útil para mim. Agora, o ponto legal desse software não é remapeamento de teclas, e sim a parte de iluminação. É só você marcar aqui embaixo que você pode personalizar esse teclado com vários efeitos diferentes, né? Por exemplo, ele está aqui no modo Raindrops nesse momento, de cor única, né? Eu configurei na cor azul, mas dá para você transformar clicando nesse quadradinho em RGB. Dessa forma agora o efeito ficou RGB, né? Assim como dá também para colocar outra cor. Em vez de azul, eu posso deixar rosa, por exemplo, ou se não vermelho, né? Então você tem um nível de personalização bem interessante por aqui. Além disso, você pode configurar o nível de brilho, que está no máximo, e também a velocidade. A gente pode fazer uma tempestade, por exemplo, ao invés de um chuvisco, né? E olha a quantidade de efeitos que você tem para brincar aqui. Você tem tanto efeitos RGB de fato, que é esse cara aqui que fica rodando, por exemplo. Deve ter o RGB tradicional, que deve ser esse Rainbow, ó, que ele vai trocando, alternando, né, no caso, entre as cores. O modo que vocês viram no unboxing era o Blossom, onde ele é um RGB do centro para as extremidades. Enfim, vários efeitos interessantes para você brincar. Até efeito reativo, né, como esse Reaction aqui, por exemplo, ó, conforme você tecla a tecla específica, ela acende na cor ou RGB, se você configura assim, ou se não em alguma cor específica, sei lá, no azul, ela sempre vai, né, reagir na cor azul. Agora, onde esse teclado me ganhou com iluminação é o seguinte: ele é um teclado bem iluminado, né? Ele tem um RGB bem forte, bem presença, só que ele tem um efeito que sempre me agrada muito, que é o modo reativo à música, ó. Se eu clicar aqui, vocês estão vendo que ele já está reagindo à música que está tocando de fundo, que vocês não estão ouvindo, para não dar copyright, mas está tocando uma música de fundo, ele já está reagindo a essa música, tá? Nesse caso, ele está configurado apenas na cor azul, mas eu poderia deixar configurado, por exemplo, no método RGB. E, cara, esse efeito de reativo aqui que ele tá agora é apenas um dos efeitos reativos à música. Tem um monte de opções aqui. O Audio Dance é o mais tradicional, que ele vai meio que simular aqui as ondas sonoras, né? Tem um que eu achei muito legal aqui também, que é esse último, onde ele cria um efeito de onda sonora, uma onda sonora única. Tem vários efeitos, alguns efeitos meio estranhos, alguns efeitos mais legais que você tem que ir entendendo, mas eu sou muito fã de teclados que tem a opção de configurar a iluminação como reativa à música, né? Aqui você pode também alterar o ganho, né, dessa potência. Se você quer essas ondas um pouquinho mais altas, você pode aumentar o ganho, elas ficam bem mais altas, ou se não, diminuir o ganho, que elas ficam bem mais baixas. Assim como dá também para você aumentar a suavidade das ondas ou deixar elas mais ariscas, e aí
vai de configuração. Então, um ponto muito positivo, os modos RGB desse teclado bem completinhos, apesar do software não ser tão bom assim. Agora, pessoal, para finalizar, estamos aqui com a tier list dos teclados, de todos os teclados que já passaram, né, aqui no canal. Inclusive o Mechanic K600 é um dos que eu mais recomendo, ó, ele tá aqui em cima, né? É um teclado um pouquinho mais completo, ele é realmente melhor do que o K500, o K600 é bem melhor, na minha opinião, do que o K500, só que custa mais caro também. E aí eu deixei aqui separado onde que a gente vai encaixar o Mechanic K500 dentro da nossa tier list. O único porém desse K500 é que eu não curti muito a sonoridade dele, né? O som que ele faz na hora de digitação, eu achei meio estridente demais, por isso eu não vou deixar ele no recomendo demais, eu acho que ele fica mais aqui como uma boa opção, talvez sendo um bom concorrente contra o Havit KB847L, né, que é um outro teclado também entre os custo-benefício que tem um teclado numérico. O K500 ganha em algumas coisas com relação ao Havit, por exemplo, o K500 ele tem uma iluminação RGB mais interessante, ele tem o cabo USB-C removível, né? O Havit não era removível, isso pesou um pouco contra ele. E o K500 tem algumas teclas a mais também, ele tem o asterisco, tem a barra, tem o Del aqui embaixo, o da Havit é um pouco mais compacto e pode ser que você sinta falta de algumas teclas, tá? Então, no final das contas, eu acho que sim, o Mechanic K500 é sim uma boa recomendação, uma boa escolha para você que quer um teclado com numpad, mas ele fica atrás ainda do Mechanic K600, até porque o K600 é um pouco mais completo. Mas enfim, pessoal, comenta aqui o que vocês acharam desse teclado. Não se esquece, deixe seu gostei, isso apoia demais o meu trabalho por aqui. E não se esquece também de participar dos nossos grupos, estão aqui na descrição para poder comprar esses periféricos no precinho, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!